terceiro sermão em Daniel capítulo 3. Quero lembrar os irmãos que essa mensagem tem um pouco, de conexão com a última mensagem. Não vou me deter muito à questão histórica, ao contexto histórico propriamente dito. Nós vamos para uma questão mais pontual do texto. Capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12, os irmãos podem abrir a Bíblia e nós vamos orar e em seguida ler o texto, amém? Todos acharam? Vamos orar. Senhor, o Senhor é o Deus da glória, o Deus de toda majestade, toda honra, e nós devemos a Ti, Deus, todo louvor, toda glória. Deus, na verdade, nós fomos criados para glorificar, exaltar e adorar o Seu santo nome. Contudo, nós reconhecemos o pecado, entrou, Senhor Deus, em nosso coração, entrou neste mundo, Senhor Deus, e deturpou a nossa visão do Senhor, da glória do Senhor, Senhor Deus, e por conseguinte, Senhor Deus, nós, Senhor Deus, nos afastamos de Ti e escolhemos, Senhor Deus, viver uma vida, Senhor Deus, sem adorar o Senhor. Contudo, Senhor Deus, aqui juntos e cantando louvores ao Senhor, louvando ao Senhor, nós podemos perceber que o Senhor nos chamou um dia. O Senhor, Pai amado, regenerou o nosso coração e nos chamou para sermos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Isso é uma obra do Senhor e nós reconhecemos. Nós Te louvamos, Pai, porque hoje nós podemos, como fizemos aqui, cantar hinos, Pai, como os nossos irmãos do passado cantaram. Senhor Deus, o cântico de Maria, Senhor Deus, Maria cantou, Senhor Deus, nós também cantamos. Senhor Deus, os israelitas cantaram os salmos, nós também cantamos. Senhor Deus, nós Te louvamos por isso, porque, Senhor Deus, é uma bênção maravilhosa, é um benefício, é um presente maravilhoso que o Senhor nos dá, e nós Te louvamos. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue falando a nós, mostrando-nos a Sua glória, a Sua majestade, e o que o Senhor requer de nós, e o que Cristo fez naquela cruz do Calvário. Que Deus toque profundamente no nosso coração, para que a gente consiga perceber, Deus, a majestade do Senhor, quanto o Senhor é majestoso. Senhor Deus, eu Te peço também que o Senhor possa mover o nosso coração à prática da piedade. Deus, uma prática verdadeira que flui do fundo do nosso coração. Eu peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza, que o Teu Espírito, Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, a congregação, a igreja, nesse momento. Senhor Deus, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor, mas que o Teu Espírito, Pai amado, quebrante corações e mostre a glória de Jesus nesse momento. Nós pedimos agora, confiando no Senhor, para todo sempre. Deus, não somente por nossa congregação, nossa igreja local, mas por todos os servos do Senhor, que estão nesse momento ouvindo a verdade do Evangelho. Eu peço em nome de Jesus que também haja conversão nesses locais, que haja expansão do reino dos céus nessa terra. Oramos agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero lembrar dos irmãos o contexto aqui, nós estamos falando de Daniel e seus amigos na Cova dos Leões, a gente tem Daniel fala Cova dos Leões, na Babilônia, foram levados para a Babilônia e agora ficaram ali junto à corte. No capítulo 2 nós vimos Nabucodonosor, tendo um sonho, Deus usando Daniel e seus amigos, o poder da oração, os amigos de Daniel orando e Deus respondendo a oração, uma oração comunitária também. Deus responde essa oração e no fim Deus eleva o cargo deles ali dentro para que eles pudessem trabalhar para o reino dos céus ali naquele local. Em seguida nós vemos agora o rei Nabucodonosor levantando uma imagem, consagrando uma imagem e exigindo que todo o povo ali se curvasse àquela imagem. E é isso que nós vamos ver, esse é o princípio da narrativa. Nós vimos no primeiro sermão do diácono Tiago a questão da idolatria aqui, a idolatria que vai muito além de se curvar à imagem de esculturas, a idolatria que te torna semelhante àquilo que você idolatra. Como nós adoramos ou devemos adorar a Deus, nós vamos nos parecendo mais com Deus. À medida que nós vamos idolatrando esses ídolos falsos, nós vamos nos parecendo mais com esses ídolos falsos.
Nós vimos isso. Semana passada, nós vimos também, ainda no capítulo 3, do verso 1 ao 12 ainda, a imitação de Satanás, como Satanás é sagaz, né? Como ele teve tempo para aprender com a humanidade, os desejos e anseios da humanidade, então ele estabelece para si a sua sinagoga. E nós vimos aqui que a igreja tipológica tinha toda a sua adoração, toda a sua liturgia, e nós vimos que Satanás imita a liturgia, ou imita muito bem, né? Ou de forma bem parecida, os princípios que Deus tem. Por exemplo, Deus tem uma atalaia, no texto aqui há uma atalaia. Deus tem sempre um objeto, né, de adoração, que é Ele mesmo. Satanás ergue uma imagem. Satanás tem um rei que comanda e que ordena, que é aquele que vai à frente, né, para estabelecer a administração da adoração. Satanás tem também. A adoração de Satanás aqui é comunitária. A adoração de Deus também é comunitária. Nós temos tudo isso, né, aqui. Mas tem um porém aqui, né, e esse porém que nós vamos ver hoje, né? Eu falei semana passada de forma bem resumida, hoje nós vamos explorar um pouquinho mais esse porém. Capítulo 3, verso 1, está escrito assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amém. Louvado seja. Nós vimos aqui os princípios importantes que Satanás tenta imitar, e um deles, né, que eu deixei de citar, é porque Satanás manda o seu arauto apregoar em alta voz, mas o princípio do arauto de Satanás é carregado somente de ira, né? Não há graça. Os irmãos veem aí que se não adora, está morto. E nós vimos até, inclusive, no Salmo 103, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, Deus tendo misericórdia, salvando, esperando, tendo paciência, né? Nós viemos para ser arautos de Deus, para pregar as boas novas, as novas da salvação eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, eu me lembro quando minha mãe deixou com que lá em casa nós tivéssemos uma cachorrinha. Não podia ter cachorro em casa, né? Mas nós conseguimos, com muito custo, convencer minha mãe a nos dar uma cachorrinha. E um certo dia a gente estava saindo para o culto e nós estávamos, era tudo novidade, nós pegamos a vasilha de ração da cachorra e enchemos de ração. Colocamos muita mesmo, porque eles ficam com medo, né? Vai que falta. Então já coloca aqui muita e deixa aí. E a cachorrinha pequenininha, né? Saímos, deixamos ela lá. Quando nós chegamos, meus irmãos, quando eu vi aquela cachorrinha, parecia que ela tinha comido uma bexiga de balão. Ela comia e bebia, mas ela não parou de comer. Ela comia muito, muito mesmo.
E ela ficou muito inchada, nós pensávamos que ela ia morrer. Falei assim, ela vai morrer de tanto comer, não é possível. Ela custava andar, coitadinha, né? Todo bem gordinha, assim, inchou, a cachorrinha inchou. E nós ficamos muito preocupados, né? Depois disso, eu decidi uma coisa. Eu decidi que eu ia treinar essa cachorrinha a comer. Ela só ia comer se eu desse o comando. E eu fiquei uns 3 meses perto dessa cachorrinha. Toda vez que ia pôr ração, eu ficava lá. E eu ficava um tempão lá fora. E quando ela ia para cheirar, eu dava uns tapinhas nela, chega para lá nela, ela voltava. Enfim, depois de muito tempo, essa cachorra aprendeu a comer só sob o meu comando. Então, hoje, se eu chegar lá e colocar ração para ela, ela fica olhando para mim e não come. Definitivamente não come. Ela só come se eu der a ordem e apontar o dedo. Eu tenho que apontar o dedo também. Come. Aí ela sai e come. Ela aprendeu muito bem, né, a fazer o que eu mando. Então, às vezes eu chego lá em casa, eu quero brincar um pouquinho com ela, eu vou lá dar comida para ela, eu não deixo. Eu deixo lá, eu fico esperando para ver quanto tempo ela vai resistir. E ela fica o tempo todo. Só quando eu digo come, ela come. Olha só que interessante. Isso aconteceu com a minha cachorrinha, mas sabe uma coisa? Satanás faz isso com um monte de gente. Isso mesmo. No que diz respeito à oração, à adoração, Satanás adestra muita gente. E muita gente fica adestrado por Satanás. Esse é um grande problema. E nós temos visto isso nos dias de hoje de forma bem clara. Na semana passada nós vimos como que Satanás imita, ou tenta imitar, pelo menos, a obra de Deus, né? Todo o ritual orquestrado por Nabucodonosor, tudo que Nabucodonosor fez, os elementos de adoração parecidos com os elementos de adoração que o próprio Deus havia dado à igreja tipológica, à igreja de Israel, né, ou Israel, no Antigo Testamento. Enfim, porém, apesar da imitação de Satanás, tem algumas diferenças, eu já citei algumas, e uma outra diferença, que eu não sei se os irmãos lembram, é a diferença de que, se os irmãos observarem o texto que nós lemos, quando Satanás exige adoração à imagem de escultura, ele não se preocupa com o coração dos adoradores. Satanás não está preocupado com o coração dos adoradores. A ordem de Nabucodonosor é simplesmente que as pessoas se curvem e adorem. Não importa se o povo realmente crer e considera a imagem como um Deus. Até mesmo porque Nabucodonosor não consegue sondar o coração dos seus súditos. Então, os irmãos percebam que basta se ajoelhar e adorar. Basta reconhecer, pelo menos com os lábios, ou de alguma forma, que a imagem é o Deus oficial da Babilônia. Basta isso. Ninguém precisa, pelo menos aqui no texto, nos mostra que, olha, não houve nenhuma preocupação, nem de Satanás, nem de Nabucodonosor, nem dos oficiais de Nabucodonosor e nem do povo, de ter uma adoração verdadeira com todo o coração. Nós temos que lembrar que Satanás cria o seu sistema de adoração. E, diferente de Deus, Satanás satisfaz ou se satisfaz somente com o externo. Para a adoração satânica, cheia de blasfêmias, ou para uma adoração falsa, cheia de injustiças, cheia de pecados, cheia de ofensas a Deus, não é necessário entregar todo o seu coração. Não precisa de ser uma ofensa onde você vai se concentrar e toda a sua alma vai estar ali. Não precisa, é muito fácil, na verdade, adorar no sistema satânico. Nabucodonosor não se interessa pela veracidade do coração e Satanás também não, pois ele é o pai da mentira. Tanto faz se o idólatra ama de fato aquele ídolo ou outro ídolo. Tanto faz se ele está se curvando ali porque ele só tem medo do ídolo ou porque ele ama o ídolo. Não importa para Satanás. Basta o seu exterior. Basta o cumprimento ritualístico externo para satisfazer as exigências do diabo. O diabo não diz, me dê o seu coração, ou me dê a sua alma. Satanás não está preocupado com o ímpio
é impedir a alma dele, porque a alma do ímpio já está morta em pecados e delitos. Simples assim. A pergunta que fica é, por que Satanás não exige um coração totalmente voltado, digamos assim, para ele mesmo? Imagina, alguém que está falando, eu estou adorando a Satanás, propriamente dito. Por que ele se satisfaz com alguém que está com o coração totalmente voltado para um pedaço de pau, madeira, pedra, e para ele está bom? Por que ele não precisa nem que se fale o nome dele durante as adorações malditas? Por quê? Veja bem, porque as Escrituras, meus irmãos, dizem muito bem e nos explicam isso muito bem. A Escritura diz que o coração do homem é totalmente corrompido. Depois do pecado original, ou do pecado de Adão, o pecado original agora é uma realidade nossa, e, portanto, é uma realidade, desde o nascimento, um coração corrompido, um coração cheio de pecado, um coração que está disposto a ofender a Deus, seja com uma imagem de escultura, seja com um cantor famoso, não importa. Assim como minha cachorrinha aprendeu a obedecer simplesmente os meus comandos, minha cachorrinha nem entende direito por que eu estou impedindo ela de comer, mas ela me obedece. Simples assim. Ela não questiona, ela não está preocupada por quê ou a razão, se eu estou preocupado com ela ou não. Minha cachorrinha foi adestrada, para Satanás basta você ser adestrado. Basta você agir como um animal durante a adoração. E o que eu quero dizer, agir como um animal durante a adoração? Agir de forma irracional, completamente passiva. Satanás só exige a passividade na adoração. Você não faz nada, só observa. Simples assim. Você satisfaz o rei das trevas simplesmente assim. Não faz nada. A adoração exigida por Nabucodonosor aqui nesse texto, meus irmãos, especialmente no verso 6, precisa apenas de joelhos dobrados e um reconhecimento, pelo menos externo, da boca para fora, de uma imagem de escultura com poder e glória e majestade. Simples. E por que isso? Primeiro, o diabo não pode sondar mente e coração. Portanto, ele tem que se satisfazer somente com os externos. Basta o externo para o diabo. Simples assim. Ele está satisfeito com o externo porque ele não sonda mente e coração. Na verdade, nenhum ser humano pode sondar mente e coração, nenhum anjo pode sondar mente e coração, ninguém pode sondar mente e coração, senão o único e verdadeiro Deus. Somente Deus pode sondar a nossa mente, o mais profundo do nosso ser, a nossa alma, o nosso interior, somente Deus. E uma vez que Satanás não pode sondar a mente sua e o seu coração, ele se satisfaz se você não tem fé em Jesus Cristo. Tá bom. Não é preciso esforço de Satanás para desviar a atenção do homem corrompido em pecados, morto em pecados e delitos de Deus, porque ele já está desviado. Não é uma questão de Satanás tentar tirar você de Deus, você já está sem Deus, naturalmente. Por isso que ele, tá bom. E por que tá bom? Jeremias explica, o coração do homem é enganoso, completamente corrupto, quem o conhecerá pode contaminar todo você. O próprio Senhor Jesus diz isso. É de dentro que vem a contaminação. Mas, quando nós vamos para Isaías, capítulo 29, do verso 13, o Senhor começa a mostrar algo diferente. Enquanto para Satanás basta o externo, Deus exige mais. Deus olha de maneira mais minuciosa, porque Ele sim sonda mentes e corações. No capítulo 29, versículo 13 de Isaías, do profeta Isaías, Deus explica a Israel alguns dos seus pecados. E um dos pecados que Deus explica e mostra, olha, vocês vão para o cativeiro por causa disso, é justamente uma adoração meramente externa. É simplesmente aquela adoração de mover os lábios, erguer as mãos, ajoelhar e pronto. Exatamente como Nabucodonosor, ferramenta de Satanás, exigiu.
Deus diz assim em Isaías capítulo 29, verso 13: por isso o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. Diferente de Satanás, meus irmãos, Deus exige o coração. Deus olha e sonda o coração na adoração. O coração, meus irmãos, é fundamental para a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, diferente das adorações idólatras. Basta a mecânica, basta o ritual e satisfaz Satanás. Deus, ele quer o coração. O coração do homem, meus irmãos, como diz as Escrituras, é a fonte da vida, de lá que vem a fonte da vida. Se o coração morre, o homem morre. Basicamente isso. É do coração que procede os desejos, as vontades, a paixão, é o centro da alma, é o centro de controle do nosso ser. E eu não falo o coração físico, propriamente dito. A palavra, inclusive no hebraico, nem se refere ao coração, que como nós conhecemos. O que eu estou falando é o centro da nossa alma, o centro das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa razão. O coração, meus irmãos, é tão importante para Deus, e Ele quer tanto o nosso coração, que o Provérbios, capítulo 4, verso 23, nos ordena o seguinte: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração estiver escravizado pelo pecado, todo o seu corpo, todo o exterior também estará escravizado pelo pecado e contaminado pelo pecado. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, verso 20 ao 24, disse o seguinte: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios e tantos outros pecados que ele cita. As más coisas procedem de dentro do coração do homem. O coração é que contamina tudo. A prostituição, os furtos, homicídios, tudo isso, a raiz está lá dentro, bem no profundo. Deus chama, meus irmãos, seu povo a apresentar uma adoração verdadeira. E só há uma verdadeira adoração se for em espírito. Ou seja, se for do fundo e do profundo do coração, movido pelo Espírito Santo. Somente assim nós podemos adorar a Deus. Deus sempre odiou, e não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. Deus sempre odiou a hipocrisia, os atos meramente externos. Deus sempre odiou isso. Na verdade, Deus sempre quis a adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade. Deus sempre quis isso. Se os irmãos observarem os textos do Antigo Testamento, por exemplo, vão perceber que Deus sempre exigiu a circuncisão do coração. Uma oração que é fruto de um coração transformado, um coração desejoso pelo socorro de Deus, pela glória de Deus, pela manifestação de Deus. Deus sempre exigiu atitudes que fluem de um coração puro, quebrantado. Um coração quebrantado e puro move o pecador até Deus. Deus exigia sempre um coração voltado e completamente voltado a Ele. Seja quando o povo israelita estava fazendo sacrifícios, volte-se o coração para mim. Quando estavam fazendo suas petições, seus rituais de purificação, suas festas como a Páscoa, o tabernáculo e tantas outras. Deus mesmo diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12 ao 13, o seguinte: o Senhor não vê como o homem. E aí outro texto diz assim, desculpe, irmãos, e ainda diz: o ames e o sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E 1 Samuel diz: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. Veja bem, em Deuteronômio Deus diz: olha, me sirva de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu entendimento. E em Samuel nos é mostrado que o Senhor não vê como nós. Ele não vê o externo somente, mas Ele vê muito mais profundo.
Ele sonda mentes e corações, algo que Satanás não pode fazer, anjo não pode fazer e homem nenhum pode fazer. Considerando tudo isso que foi dito até agora e essa diferença aqui das exigências de Deus e também de Satanás, alguém poderia supor o seguinte: pois bem, se Satanás exigia ali de Sadraque, Mesaque e Abednego o curvar-se e também o somente falar de modo externo, mesmo que seu coração não cresce nisso, então, talvez seria possível Sadraque, Mesaque e Abednego se curvar diante das imagens, mas com o coração voltado para Deus, só para não morrer. Pode parecer estranho para nós, e realmente é quando nós lemos o texto e estamos diante do texto. Não, isso não é possível. Nós não podemos, onde eles não poderiam fazer isso de forma alguma, pastor. Está certo, de fato, não poderiam mesmo. O problema é que nós falamos isso, mas fazemos o contrário. Talvez se nós estivéssemos lá, na Babilônia, sabe o que nós faríamos? Eu vou me curvar aqui, eu vou até falar que, abanar aqui para a estátua, mas o meu coração vai estar assim, está amarrado em nome de Jesus, misericórdia, eu repreendo. Quem nunca, né? Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo, mas está lá no meio, o seu externo está adorando, e ele está achando que o coração está diferente, ele pode separar o interior do exterior. Isso é muito comum entre os cristãos. Quantos já não tiveram esse tipo de pensamento? Bom, eu estou aqui participando dos ritos satânicos, ritos que ofendem a glória de Deus, mas que se dizem ritos cristãos. Eu estou aqui no meio, participando da adoração solene, mas a minha mente está rejeitando tudo isso. É como se estivesse cruzando os dedos, né? Não. Eu estou aqui, mas eu só estou aqui, né? Assim, me deram o papelzinho, eu tenho que ler o papelzinho. Então eu vou ler, mas o meu coração não crê nada disso. Não é possível, meus irmãos, participar de ritos idólatras com o coração voltado para Jesus. Não é possível participar de um rito que se crê que haverá a regeneração batismal e, ao mesmo tempo, crer somente na justificação pela fé, na regeneração do Espírito Santo. Não é possível isso. Não é possível haver unidade com a sinagoga de Satanás, com ritos idólatras. Ou o coração está voltado para Cristo, ou não está para Cristo. Os amigos de Daniel se recusaram. Eles não aceitaram nem mesmo fingir uma adoração aqui. Vamos fingir adoração, porque senão nós vamos ser julgados na cova dos leões. E a gente vivo vai ser mais útil para o povo de Deus do que morto. Os utilitaristas iam pensar isso, né? Aquele que tem a ética utilitarista. Não, espera aqui, vamos pensar aqui, o que é o melhor? Eu tenho que ficar vivo para beneficiar meu povo que está preso aqui. Só que se eu não adorar, vão me matar. O que eu vou fazer? Vamos fingir que adora mesmo? Mas Deus conhece o meu coração, Deus sonda o meu coração. Isso aqui se manifesta de várias formas. Quantos crentes na igreja do Senhor estão dizendo, vou fazer isso? Não, mas Deus sabe o meu coração. Deus conhece o meu coração. Como se fosse possível dividir o coração do corpo, ou a fonte da vida do seu corpo, do que você é. É impossível, meu irmão. É impossível fazer isso. Mesmo que tudo fosse uma mentirinha, eles rejeitaram. O profeta Ezequiel afirmou que Deus dá um novo coração aos pecadores que Ele salva. Deus dá um coração regenerado, um coração novo, um coração quebrantado, um coração que transmite vida para todo o corpo. Quando nós somos salvos, Deus dá a vida eterna para todo o nosso ser. E o ápice dessa vida que flui desse coração regenerado vai ser visto, sabe quando? Quando Cristo voltar. E nós tivermos corpos glorificados. Isso acontece? Por quê? Porque Deus dá um novo coração. A fonte de vida é restaurada. E isso reflete até mesmo num corpo glorificado. Ezequiel, capítulo 36, do verso 26 ao 27, ele diz assim:
também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Veja bem, Deus muda o coração, e isso tudo reflete para o exterior. É impossível adorar a Deus com o coração, sem que haja um reflexo em todo o nosso corpo, em todo o nosso exterior. É impossível adorar a Deus verdadeiramente e os nossos olhos não contemplarem, nossos olhos carnais, não contemplarem a glória de Jesus Cristo. A igreja adorando verdadeiramente, em espírito e em verdade, significa que eu, com os meus olhos na carne, posso contemplar a glória visível de Deus na igreja. Essa é a glória de Deus visível. Pecadores miseráveis, que receberam um novo coração, adorando o Rei da Glória. Eu estou vendo o mover do Espírito, com os meus olhos. E alguns crentes acham que vão ver a glória de Deus só no céu. Não, no céu, aí sim eu vou ver a glória de Deus. Não, se você está vendo a igreja adorando em espírito e em verdade, você está vendo a glória de Deus, a beleza da glória de Deus. Se o seu coração for mau, todo o seu corpo vai ser mau, a sua adoração vai ser má. Os seus atos, por mais que estejam de acordo com o que Deus ordena exteriormente, serão maus. Mas se o seu coração for bom, for regenerado, for santo, todo o seu corpo será santo. A sua adoração será santa. Diante disso, eu tenho que alertar os irmãos para dois problemas que nós encontramos aqui. Primeiro, não faça nada. Faça nada. E isso basta para ser um adorador de Satanás. Essa é uma péssima notícia para você. Você não precisa necessariamente ir no templo de Satanás. É só não fazer nada. Fique em casa sem fazer nada. Simples assim. Siga o fluxo. Siga em frente. Continue aí os seus afazeres. Não precisa de pensar em nada. Esquece. Só siga em frente. Você vai ser um ótimo adorador de Satanás. Só mova seus lábios. Repita o que tem que ser repetido. Erga as mãos para às vezes não ficar com vergonha. Fecha o olhinho. Mexe os lábios fingindo que está orando. Ou então ore às vezes sem fé em Jesus Cristo. E pronto, suficiente. Você adorou Satanás. E ainda tentou contaminar a igreja do Senhor. Que grande ira virá sobre você. O outro problema é que você não pode mudar o seu coração também. O problema do coração é um problema que se autoalimenta. Esse é o problema. É uma contaminação que se retroalimenta. Um coração corrompido, um coração que odeia a Deus, ele se torna ainda mais corrompido. Um coração condenado é um coração que se torna ainda mais condenável. E por se tornar ainda mais condenável, se torna mais condenado. Olha que confusão. Como sair dessa? A única solução para quebrar esse ciclo é um coração novo dado por Jesus. Um coração que foi adquirido, ou o direito de ter um coração adquirido na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve que morrer para te dar um novo coração. Ele teve que fazer isso, naquela cruz do Calvário, para quebrar esse ciclo de retroalimentação. E, de fato, nos dá um coração que não se curva a uma imagem, a um ídolo, exatamente como aconteceu com os amigos de Daniel. Jesus morreu a fim de que o seu povo, de fato, e de todo o coração, adorasse em espírito e em verdade, para se cumprir a profecia de Ezequiel. Darei um novo coração ao meu povo. Mas aí, meus irmãos, nós temos uma outra questão com relação a esse texto. Se vocês observarem, os amigos de Daniel, eles não podiam oferecer a Deus sacrifícios conforme a lei do Antigo Testamento. Eles não poderiam adorar a Deus conforme a lei cerimonial. Eles não podiam ir para o templo de Jerusalém, porque estavam presos na Babilônia. Eles não podiam oferecer sacrifícios, porque o templo está longe e eles não podem ir ao templo. Eles não podem se juntar com a congregação no templo, porque está longe também, estão presos.
Eles não podem observar as festas como a lei ordenava, da maneira exata como a lei ordenava, porque estão presos. Olha que confusão. Como que eles vão adorar a Deus então? Como que eles vão adorar a Deus? Mas há algo importante. O tempo que eles tiveram com a lei cerimonial no Antigo Testamento, lá antes de ir para a Babilônia, eles aprenderam o princípio de Deus. Eles aprenderam que Deus quer todo o seu coração. Eles entenderam que a lei cerimonial do Antigo Testamento, ela tinha um caráter pedagógico. A lei cerimonial do Antigo Testamento tinha o caráter de ensiná-los o seguinte: deem todo o seu coração. É o coração que Deus quer. Ao circuncidar, ou ver crianças circuncidando, eles entenderam, Deus quer um coração circuncidado. Ao ver o sacrifício no templo, eles entenderam, é preciso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregar. Eles entenderam tudo isso. Mas aí surge a pergunta, se eles entenderam tudo isso, ou se Deus quer e sempre quis uma adoração que flui do fundo do coração, por que Deus exigia tantos rituais externos? Mata animal, pega o sangue, põe num altar, entra, joga no outro altar, volta, purifica, lava, põe fogo, tira fogo, limpa as cinzas, joga fora as cinzas, põe o povo para fora do arraial, manda o povo de fora para dentro do arraial. Para que tudo isso? Se Deus só quer o coração? Para quê? Nós precisamos considerar aqui, meus irmãos, que a revelação de Deus é progressiva e essa igreja ainda estava no estado infantil. E é como se fosse um bebezinho. Quando você começa a ensinar matemática para ele, algumas coisas, você começa a pegar, né, as bolinhas. Olha aqui, uma bolinha, mais uma bolinha, duas bolinhas. Né? É isso que Deus está fazendo com Israel. Por isso que a lei é chamada de pedagogo, né? Ela vai ensinando e vai guiando até Jesus. Agora, o mais incrível desse texto é que Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam com a lei. Eles aprenderam, eles foram até Jesus, a ponto de que todo o seu exterior agora foi transformado. A ponto de eles dizerem, não me curvarei à imagem de escultura, pois o meu coração é do meu Deus. O coração é do meu Deus. A igreja era infantil e precisava da lei como um auxílio até Jesus. Mas aí então vem Cristo, tira toda a lei cerimonial, e aqueles que falavam como meninos, pensavam como meninos, caminhavam como meninos, viram o próprio professor da glória com eles, ensinado por ele. Agora esses que eram meninos, agora se tornaram homens. Falam como homens, entendem como homens. Cristo mesmo veio para dar maturidade à sua igreja. Cristo Jesus deu maturidade, agora não é preciso esse monte de cerimônia mais. Não é preciso mais matar animal, não é preciso mais ungir objetos, nada disso. Jesus colocou de fato toda a lei do Evangelho no nosso coração, para não pecarmos contra ele. E podemos ver com clareza a glória de Cristo, a glória da igreja. Nós agora, meus irmãos, podemos adorar em espírito e em verdade, sem a necessidade daquelas leis. O que eu estou querendo dizer é que é possível fazer exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E de forma agora muito mais especial, porque agora não temos aquelas leis, nós não precisamos passar por tudo o que Sadraque, Mesaque e Abednego passou antes de ir para a Babilônia. Nós não precisamos mais dos animais, nós não precisamos do templo, nós precisamos tão somente de crer em Cristo Jesus. Sermos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Aí alguém poderia, então, voltar, né, e tomar a seguinte pergunta. Então, pastor, quer dizer que hoje eu posso adorar a Deus com o meu coração? Sim. E somente com o coração? Sim. É verdade. Então, eu não preciso me curvar
e adorar a Jesus, de fato, com meus joelhos mesmo, literalmente? Não. Todo crente precisa, de fato, se curvar diante do Mestre. Como assim? Um coração que aprendeu no Antigo Testamento, que deve ser totalmente devoto a Deus, tanto quanto o coração do Novo Testamento que aprendeu, que deve ser totalmente devoto a Deus pelo poder do Espírito. Todo coração que adora real e verdadeiramente a Jesus Cristo recebe os efeitos da adoração no seu exterior. Quando o coração adora a Deus em espírito e em verdade, e aqui no nosso caso sem a ajuda da lei cerimonial, sem nem ter tido a lei cerimonial, esse coração vai transbordar influência por todo o nosso corpo, todo o nosso exterior. E nós vamos cantar com a igreja. Nós vamos falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vamos meditar juntos nas Escrituras. Juntos, externamente e visivelmente, nós vamos ver a voz e ouvir a voz da igreja. Nós vamos ver batismo, a ceia do Senhor, a simplicidade do culto cristão. Porque todo verdadeiro adorador, lá do fundo do coração, vai desaguar na comunhão com a igreja. Não há verdadeira adoração que não desague na comunhão com a igreja. Pastor, eu adoro em casa. Não, esse tem para mim de ficar indo na igreja sempre, assim, isso aí é bobagem, não tem na Bíblia não. Não tem na Bíblia não. Se você olhar todas as cartas de Paulo, todo o ensino de Jesus do Novo Testamento, você vai ver sempre, 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 o Senhor dizendo, vós, igreja, vocês, povo, santos, juntos, unidos. Todo coração verdadeiramente adorador vai desaguar num corpo adorador com a comunidade adoradora. É assim que funciona. Meus irmãos, eu quero aqui lembrar os irmãos algumas coisas, 4 pontos para a gente encerrar. Em Romanos capítulo 14, verso 19, o Senhor diz, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e as coisas que contribuem para a edificação de uns dos outros. Falando no contexto da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus ordenou que a voz da igreja fosse ouvida. Deus reúne um povo para que as nações, os vizinhos, as pessoas que adentram a igreja ouçam a voz da igreja. Posso adorar apenas no meu coração? Pode. Posso entrar num culto solene ao Senhor e junto com a congregação adorar somente ou adorar com o coração? Pode, claro, e deve, e tem que ser assim. Mas isso invariavelmente vai se refletir no louvor audível. Muitas vezes se percebe o coração fervoroso de uma igreja, na voz da igreja. E o triste dessa história é que há tantos subterfúgios, há tanta parafernália nas igrejas, que muito se ouve as parafernálias e pouco se ouve a voz da congregação. Que tristeza! Deus quer o som da igreja, a voz da igreja. Simplicidade. É inconcebível um cristão no culto solene não louvar a Deus com intensidade de coração, que reflita em sua voz, que reflita nos seus lábios. Deixa eu dizer uma coisa, o coração não é a fonte da vida? Não é ele que nos move? Um coração fervoroso vai fazer com que os nossos lábios fiquem fervorosos. Um coração fervoroso vai fazer com que os nossos ouvidos fiquem fervorosos. Um coração fervoroso vai fazer com que os nossos olhos carnais fiquem fervorosos e percebam a glória de Jesus no nosso meio. Lembro dos livros de história dos Quakers, uma seita. Essa seita dos Quakers rejeitava a forma
o jeito formal de adorar a Deus, a liturgia formal. Eles existiam que é o seguinte, olha, toda expressão de louvor é do coração, Deus olha o coração, como se fosse possível separar o homem do seu coração, né, o corpo do coração. Né? Imagina aí um coraçãozinho andando aí sem o corpo. É como se fosse isso. Né? Então, para eles, olha, a igreja não precisa cantar junta, a igreja não precisa de orar junto, a igreja não precisa de ouvir o sermão junto, a igreja não precisa do batismo, a igreja não precisa da ceia. O que os Quakers defendiam era uma adoração puramente do coração, sem que o coração refletisse no exterior. Mas eu volto a repetir, meus irmãos, do coração do adorador flui águas que regam o coração de outros adoradores. Do coração de um adorador flui águas que regam o coração de outros adoradores. Do teu interior fluirão rios de água viva. Essas verdades, essas águas, são as verdades do Evangelho. Quando cantamos, cantamos o Evangelho. E outros pecadores ouvem, são edificados. Quando ouvimos o sermão juntos, vemos um monte de pecador ouvindo o sermão junto, ouvindo a mesma mensagem que Deus tem trazido para nós, para eles também. E vemos a unidade que temos um com o outro. Olha que glória isso. Mas há um outro ponto. Segundo, o coração adorador, meus irmãos, clama misericórdia para aqueles que se reúnem com eles em adoração. O coração que ora a Deus vai fazer com que a voz do adorador clame a Deus também, pelo corpo místico de Cristo. Você pode orar somente no coração? Pode, sim. Mas eu duvido que haja um crente que só ore no coração e fique com os seus lábios cerrados. É impossível. Quando o coração é tocado, todo o ser é tocado. Quando o coração é tocado, flui fonte de vida para a minha voz, para os meus joelhos, para as minhas mãos, para a minha mente. Você pode orar sozinho, adorar sozinho, na mente, no coração? Sim, pode, mas isso invariavelmente vai transformar todo o seu exterior. Não, eu tenho Jesus no meu coração, mas a podridão continua a mesma no externo. Isso é impossível para um verdadeiro adorador. Hebreus capítulo 13, verso 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Terceiro ponto importante é que Deus não é um Deus de confusão. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Um coração confuso é um coração desorientado, um coração sem direção. Isso é um coração. Toda confusão na adoração solene, portanto, é reflexo de um coração desordenado. É reflexo de um coração confuso e sem Deus. De um coração que ainda está morto em pecados e delitos. Deus não é louco, e a igreja de Cristo, que é composta de pessoas com coração regenerado, não se parece um hospício. Preste bem atenção. A igreja do Senhor Jesus não se parece um hospício. Deus não é Deus de confusão, Deus é de ordem e decência. Onde há verdadeira adoração que flui do fundo do coração, há ordem, simplicidade e decência. Eu lhe chamo a adorar esse Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração. Mas há um quarto ponto importante que eu quero destacar aqui. Somente uma mente infantil precisa de auxílio visual para adorar a Deus. É mais ou menos o seguinte, eu me lembro quando eu comecei lá a minha primeira formação, e a gente estudava os algoritmos, né, e tal, e para me lembrar dos algoritmos, eu precisava de desenhá-los. Eu tinha um caderno que eu ficava desenhando. Aí eu ficava desenhando para lembrar a lógica dele, eu ficava lembrando a lógica do algoritmo o tempo todo, para tentar entender. Conforme a gente vai crescendo e entendendo e tendo maturidade, você já não precisa mais disso.
Você não precisa mais do desenho. Você consegue perceber as coisas. No início eu precisava, mas agora, meus irmãos, o início foi lá no Antigo Testamento. Agora o próprio Deus encarnado esteve entre nós e nos mostrou a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele veio, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, subiu numa cruz, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, onde há de vir julgar vivos e mortos. Nós não precisamos de auxílios visuais para adorar a Deus. Esse, inclusive, é um grande pilar do protestantismo. Deus enviou seu Espírito para a igreja, para que a igreja não precisasse mais de objetos sagrados, roupas sagradas, rituais de sacrifício, arcas de aliança, objetos ungidos, nada disso. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, pois vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Cristo. Há pessoas, meus irmãos, que acreditam que não é possível adorar a Deus sem simplicidade. E começam a idolatrar, inclusive, a estética. Submetem o culto solene a uma definição estética moderna. Não, se não há elementos modernos, há problema na estética e, portanto, há problema na adoração. Toda adoração é supracultural, inclusive a sua estética. Pois o belo da congregação é Cristo Jesus. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E a beleza da sua santidade é uma pessoa. É aquele que resplandece a glória perfeita e eterna de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Como diz Hebreus capítulo 1, verso 3. Cuidado. Não troque Jesus por luzes, fumaças infantis, por cores alegres e vibrantes, objetos interessantes e que dão um ar de espiritualidade. Não troque Jesus por essas coisas. Não tente ocultar a verdade com novas sombras. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no tempo das sombras ainda. Era tudo tipológico. E eles conseguiram ver a glória de Cristo. Olha que glória. Imagine eles agora podendo contemplar, a igreja não precisa mais da lei cerimonial. Eles podem fazer o que nós fizemos. Olha só olhando diretamente para Cristo Jesus. Percebendo a glória de Cristo. Que Deus nos ajude a manter a simplicidade do Evangelho. Esse Cristo que morreu na cruz por nós, para nos limpar dos nossos pecados e nos dar um coração novo. Neste momento, meus irmãos, nós vamos curvar nossa cabeça, orar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos faça, de fato, ou nos ajude a dar, de fato, todo o nosso coração a Ele, especialmente nesse momento da ceia do Senhor. O momento em que nós vamos nos alimentar simbolicamente do nosso Senhor Jesus, mas também real e espiritualmente de Cristo. O pão que representa o corpo, o cálice que representa o sangue, será distribuído e partido aos seus. Como ele mesmo disse, o corpo dele partido e dado, entregue aos seus. Nós vamos adorá-lo agora, em espírito e em verdade, com a ceia do Senhor. Os irmãos fiquem atentos, nós vamos orar e os irmãos vão...